E nós já temos aqui o Dr. João Maurício Barreto, que eu acho que todo mundo conhece aqui, grande cirurgião de joelho, pesquisador, né? O Jefferson de Deco, que além de um grande triatleta, também é um bom ortopedista, né? O Mário está chegando. E obrigado a todos vocês. Nós vamos falar hoje, vamos discutir esse clube IBTS sobre as inibições artrogênicas dos isquios tibiais. É um assunto bastante interessante, porque a gente tem bastante experiência nisso. Só dá uma passadinha aí, Nicolas. Bom, o Thiago Zimmermann, que é o nosso fellow lá nos Estados Unidos agora. O Thiago é especialista em joelho. Ele está lá com a nossa bolsa de estudos lá em Chicago, na Rush University. Ele é de Porto Alegre e ele está tocando a linha de pesquisa em análises biocinéticas do joelho. Nós temos mais dois fellows lá, né? E ele vai fazer uma apresentação para a gente a respeito das inibições artrogênicas. O Jefferson acabei de apresentar, ele é mestre em medicina pela Universidade de Coimbra, é um grande ortopedista, um grande cirurgião e um grande triatleta mesmo, raiz. Então, ele tem uma experiência muito grande com esportistas e tem muito a ver com o tema da nossa mesa de hoje. O João Maurício não precisa apresentação, o cirurgião que eu até tentei me espelhar quando eu vim morar no Rio de Janeiro, de uma geração de grandes cirurgiões de joelho aqui do Rio de Janeiro, e é um dos cirurgiões mais respeitados que eu conheço no Brasil. No Brasil, em qualquer evento que nós vamos da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, todo mundo comenta que o João é aquele que fica quietinho, quietinho, e daí depois todo mundo falou um monte de coisa, ele vem com aquele jeito dele suave, pá, e desarma todo mundo, e é uma sensatez imensa. E o Mário Pacheco, que deve estar chegando aqui, ah, também é um grande cirurgião de joelho, e ele que nos alertou de alguns casos interessantes que ele vinha pegando de inibição artrogênica dos posteriores da coxa. Opa! Ortopedista, cirurgião de joelho costuma olhar os posteriores de coxa, sabe? A gente olha muito para o quadríceps. A gente olha muito assim, o paciente está lá com apagamento de quadríceps. Mas não é muito da nossa rotina a gente estar examinando se os isquios tibiais estão ativos, glúteos, panturrilha, etc., né? Então, foi a motivação. O João Maurício também pegou um caso bem recente, com uma inibição artrogênica grande de posteriores de coxa. Então, foi a razão de a gente querer fazer essa reunião. Eu estou sem o passador, só falando para vocês, de novo, sempre apresento. Tenho honra em apresentar o nosso conselho executivo e o conselho científico que norteiam esse instituto. Passando, pode passar. Nós somos sem fins lucrativos. Para frente. Para frente. Eu detesto isso. Para frente. Para frente. Eu tinha matado isso mais. Então, esse é o nosso modelo de trabalho. Nós temos um braço focado em encontrar novas evidências científicas, fazer o progresso da ciência, o progresso da medicina, mas não basta a gente fazer isso no meio acadêmico. Nós temos que implementar isso, prover o empreendedorismo para que essas soluções cheguem nas pessoas. Não basta ficar na academia. Então, é o papel do nosso conselho científico, do nosso conselho executivo, possibilitar isso. Boa noite. Pode passar. Só para apresentar aqui para os senhores, não era esse, que eu já tinha cortado tudo isso. Era a apresentação. Vai passar. Passaram o errado. Pode passar. Só isso. Isso.
Tá certo. Só para vocês verem do nosso programa, dos nossos 15 anos aí de BTS, nós já tivemos 31 bolsistas, mais de quase 500 publicações científicas, 21 títulos acadêmicos. Dos 31, 21 fizeram seus mestrado, doutorado, pós-doutorados, livre docência. 20 deles são professores de ortopedia em algum lugar. Ganhamos 25 prêmios nacionais e internacionais e também 25 lideranças em sociedades de ortopedia e das especialidades. Pronto. Bom, inibição artrogênica. O que nós sabemos? Está muito em voga esse negócio de inibição artrogênica. Até a tese de um amigo nosso, do Bertrand, lá em Lyon, foi sobre esse tema. O paciente tem restrições, tem edema, não ganha flexão, não ganha final de extensão, essas limitações do aspecto clínico disso. Mas, assim, do ponto de vista técnico, o que é uma inibição artrogênica? Nada mais é do que um prolongamento, uma cronificação de uma inibição nociceptiva. Então, quando nós colocamos a mão no fogo, nós contraímos alguns músculos, relaxamos outros para se proteger. Se nós pisamos num espinho, o que nós fazemos? Nós contraímos alguns músculos, relaxamos outros para continuar andando. Por que nós vamos continuar andando? Porque a natureza não sabe que nós evoluímos, que nós podemos chamar o iFood. Para a natureza, nós temos que subir na árvore para pegar uma maçã, nós temos que ir para o rio tomar água. Então, isso gera uma reação em cadeia no nosso organismo, que causa inibição de alguns músculos e a contração de outros, uma forma de defesa para te deixar funcional. Então, quando nós sofremos, por exemplo, uma lesão no joelho, ativação, inibe a ativação de alguns músculos. Reativar a musculatura. Se nós... o sistema nervoso central nunca desliga 100% de um músculo. Ele desliga metade, uma parte desse músculo, ele tem que te deixar funcional. Então, se nós tentarmos fortalecer, nós vamos estar fortalecendo quem? Aquelas fibras que estão ligadas e não as que estão desligadas. E aí o que acontece? Que é muito comum, eu e o João Maurício pegamos muito isso. Fêmuro-patelares destruídas depois de uma reconstrução de ligamento cruzado. Porque dava quadríceps desligado e a pessoa querendo fortalecer. Tinha paciente meu que ia todos os dias na academia porque tem que fortalecer essa coxa e arrebentava a patela, porque ele só estava usando parte daquelas fibras.
Então, na verdade, ele gerava uma sobrecarga femoropatelar do aparelho extensor como um todo, porque não estavam todas as fibras recrutadas. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro reativar as fibras que estão desligadas. E daí sim, a função vem de uma forma melhor. Então, esse é o pulo do gato. É a diferença de nós termos. Até é uma coisa que a gente comunica, aquele paciente que eu operei, ele está com uma atrofia. Não é atrofia. Atrofia, se você ficar em coma 6 meses, aquele músculo vai atrofiar, assim, sem dúvida. Num pós-operatório, num pós-lesão, nós estamos com o músculo hipotrofia, está com uma hipotonia. Hipotonia. Porque ele ainda tem um pouco de tônus, mas é menos do que a gente quer. A gente quer prover o tônus normal, certo? Para depois fortalecer. Não tem como inverter a ordem, não tem como fortalecer o músculo hipotônico, certo? Não é neurologicamente possível. Então, esse é o tema da aula hoje, da nossa discussão. Só queria dar a introdução para vocês, como eu, que estudo isso há bastante tempo, o que eu tinha uma maneira para resumir para vocês o que eu conheço sobre esse tema. O Tiago já está Sim. no sistema? Tem como colocar o Tiago? Tiago, você está aí? Vou liberar aqui o áudio para ele. Estou a posto, professor. Posso abrir minha aula aqui? Pode. Oi, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Ele já está na tela? Passar. Estão vendo minha aula? Não, ainda não. Espere só um pouquinho, Tiago. Tranquilo. Nós estamos com o nosso reserva aqui, o rapaz saiu do banco reserva para substituir o Braulio aqui na tecnologia. Tá tranquilo. Nicolas. Você. Pronto. Não é fácil Tudo substituir o bem aí Braulio. então? Tudo certo por aqui, fora o frio. Já tá complicado aí? Ontem fez sensação térmica de -20. Ah, tá. É de cá? Menos 15? -20. No Alasca eu peguei menos 42, cara. Mas o único lugar do mundo que eu quase morri foi Chicago. Fui Himalaia, Alasca, 2 vezes no inverno, agora eu resolvi andar na rua para ir no Museu de História Natural. Eram 2 quarteirões gigantes. Quando eu cheguei na metade, que eu entendi que eu não ia conseguir nem ir nem voltar. Quase morri congelado com aquele ventinho vindo do lago. O Cuidado aí, vento. hein? Pode deixar que eu já comprei roupa pro frio aqui. Tá bom, então. Posso começar? Nós temos uma turma aqui presencial e uma turma grande online aí. O que que você estudou sobre a fraqueza dos isquios tibiais? Tá? Então tá. Pode deixar, professor. Então, antes de começar a aula, a doutora Metsavá já me apresentou, mas queria me apresentar para todo mundo também. Eu sou o Thiago Zimmermann, sou ortopedista, cirurgião de joelho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá do sul do Brasil. No momento, sou um dos fellows aqui em Chicago, no Rush BTS International Fellowship Program. Queria agradecer, então, ao doutor Metsavá, ao Gustavo também pelo convite para a aula, ao Braulio, à Maria Luísa, que vieram falar comigo. Fico realmente muito feliz e honrado em poder conversar e compartilhar um pouco de informações com vocês. Eu sei que o assunto da aula e do clube é de inibição muscular artrogênica dos isquiotibiais. Eu organizei minha apresentação de uma forma um pouquinho diferente. Vou falar um pouco também de fraqueza dos isquiotibiais após a reconstrução do LCA e de onde que vem. Eu sei que temos bastantes pessoas participando do clube científico, ortopedistas, fisioterapeutas, várias profissões diferentes. Então, só para contextualizar um pouco, só queria falar sobre os tipos de enxerto que nós, ortopedistas, cirurgiões, usamos para uma reconstrução de LCA. A gente pode dividir os tipos de enxerto em 3 grandes grupos. Temos os enxertos autólogos, que são aqueles que vêm do próprio paciente. Temos os aloenxertos, que são de doadores cadáveres, e temos os enxertos sintéticos, que são feitos de materiais artificiais,
Não são mais muito utilizados hoje em dia, mas eu botei aqui porque já foram mais utilizados no passado. De forma geral, os enxertos mais utilizados são o do tendão patelar, dos tendões flexores e do tendão do quadríceps. Aí eu botei essa imagem para mostrar de onde cada um deles é retirado. Tiago, por que que existe tanto tipo de enxerto? Existem vários tipos de enxerto, porque a escolha do enxerto ela é muito individualizada. Não existe um enxerto perfeito. Tem enxertos específicos para pessoas específicas, então cada escolha é individualizada. Depende da idade do paciente, da demanda funcional dele, custos e de disponibilidade, entre muitas outras coisas. Hoje, então, vamos falar mais especificamente do enxerto dos tendões flexores, que é o tendão do semitendíneo e do grácil. Todo tipo de enxerto está relacionado com algumas consequências no corpo. Se a gente tira o enxerto autólogo da pessoa, tem consequências. A magnitude dessas consequências depende muito do enxerto utilizado. Quando a gente utiliza o enxerto do tendão patelar e do tendão quadricipital, está um pouco mais relacionado com algum déficit de extensão. Por quê? Porque eles fazem parte do mecanismo extensor do corpo. Por outro lado, quando utilizamos os enxertos isquiotibiais, do semitendíneo e do grácil, está mais relacionado com déficit de flexão, porque eles fazem parte da musculatura posterior de flexão da perna. Antes de continuar, eu só queria deixar claro, eu vou falar em vários estudos durante minha apresentação. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser que eu envie esses estudos depois, eu vou deixar minhas informações de contato no final da aula. Pode mandar uma mensagem, um e-mail que eu envio o que quiserem. Acabei não fazendo um QR Code, eu vou fazer a moda antiga então. Tá? Então agora falando mais especificamente da relação dos isquiotibiais com o ligamento cruzado anterior. Os isquiotibiais são muito importantes para o LCA, para o ligamento cruzado anterior. Eles são estabilizadores dinâmicos, principalmente na estabilidade anterior da tíbia. Eles reduzem a translação anterior e controlam a rotação na tíbia. Pelo fato de eles estarem na parte posterior da coxa, posterior atrás do fêmur, atrás da tíbia, eles puxam a tíbia para trás, é um movimento para trás. O que que isso quer dizer? Se a gente tem um aumento da força dos isquiotibiais, temos uma diminuição na carga do ligamento cruzado anterior, porque o LCA, como todo mundo sabe, ele evita a translação anterior da tíbia. Trouxe alguns estudos para exemplificar isso para vocês, estudos muito antigos, alguns. Ransom, já em 1986, estudou a tensão no LCA durante a ativação do quadríceps e do isquiotibial e mostrou que a atuação isolada dos isquiotibiais em uma atividade isométrica reduzia a tensão no LCA, principalmente com ângulos maiores de flexão. Depois, Hirokawa demonstrou que a contração dos isquiotibiais durante a extensão reduz tanto o deslocamento anterior quanto o deslocamento rotacional da tíbia. Em 1993, Moore mostrou que a adição de carga nos isquiotibiais reduzia a translação anterior e rotacional da tíbia durante a flexão. Alguns anos depois, Markov mostrou que, estudando o efeito do quadríceps e dos isquiotibiais nos ligamentos cruzados, que os isquiotibiais são inclusive mais eficazes do que o quadríceps em alterar os níveis de força dos ligamentos cruzados. Por último, um estudo cadavérico de 2008, Withrow estudou, ele simulou uma aterrissagem em pacientes. Ele colocou uma carga axial em joelhos cadavéricos, simulando a aterrissagem, e ele queria relacionar a força do isquiotibial com a tensão no ligamento cruzado anterior. E o que ele achou? Ele achou que um aumento crescente da força dos isquiotibiais durante a fase de flexão de joelho reduzia a tensão no ligamento cruzado anterior em mais de 70%. Então, é realmente uma redução muito, muito grande. Que os isquiotibiais são importantes para o LCA, que eles ajudam a descarregar o ligamento cruzado anterior e controlar o joelho, a gente sabe. Mas a pergunta que vem agora, o que acontece com o movimento quando eles estão fracos? Não adianta a gente saber que ele protege o ligamento se a gente não entende a biomecânica por trás de muitas dessas coisas. A fraqueza de flexão leva sim a umas alterações biomecânicas que podem comprometer o desempenho e aumentar o risco de sobrecarga articular. Na corrida, a Burzerk
Vocês me desculpem se eu falar o nome de algum desses autores errados, tá? Só para ter alguns nomes um pouco difíceis. Mas ele mostrou que, mesmo 3 anos depois da reconstrução do LCA, muitos pacientes ainda apresentavam assimetria de força e de flexão entre os membros. Isso é uma coisa sabida, mas o interessante que ele mostrou é que o grupo com essa assimetria tinha não só uma diminuição da rotação interna durante a marcha, como também um aumento da rotação externa da tíbia durante a corrida. Pairot de Fontenay, em 2019, também estudando a biomecânica da corrida, ele realizou uma revisão sistemática que mostrou que a assimetria dos isquiotibiais causava uma menor flexão do joelho na fase de apoio, o que reduz a capacidade de absorver cargas, reduzir forças, aumentando a força sobre os ligamentos dentro do joelho. Ou seja, a assimetria dos isquiotibiais altera o padrão de corrida e compromete a estabilidade dinâmica. Falando agora de aterrissagem, Dewey, em 2020, mostrou que uma maior força excêntrica nos isquiotibiais durante essa aterrissagem, durante a descida, diminuía a força vertical de reação do solo em saltos tanto bipodais quanto em saltos unipodais. E chegou à conclusão que treinar os isquiotibiais pode reduzir a carga sobre o ligamento cruzado anterior na aterrissagem. Também no mesmo ano, realizando uma revisão com estudos cadavéricos e modelos biomecânicos, Manier mostrou que o sólio e principalmente os isquiotibiais descarregam o ligamento cruzado anterior por gerarem forças de cisalhamento posterior. Tudo que a gente já conversou anteriormente. Então, até aqui, a gente já viu que os isquiotibiais são importantes para o LCA e a fraqueza deles altera os nossos movimentos, altera a corrida, altera a aterrissagem, altera a caminhada e aumenta a carga sobre o LCA. A pergunta que fica é: por que que isso acontece? Isso acontece só porque nós tiramos o tendão? O que que acontece com esses tendões após a retirada? Os tendões do semitendino e do graço, eles apresentam uma capacidade para regeneração. Esse novo tendão que surge não é 100% igual ao tendão extraído, mas eles têm sim capacidade de regeneração. Apesar de que o novo tendão às vezes tem tamanho, inserção e propriedades mecânicas diferentes. E como é que isso acontece? Tem várias teorias, né? As mais aceitas são que ocorre um aumento na vascularização na junção miotendínea ou por conta do hematoma e fibroblastos no espaço do tendão colhido, que promove uma proliferação celular, aumentando a deposição de colágeno e formando esse novo tendão. Estudos histológicos, modelos animais, já mostraram essa regeneração consistente, mas com propriedades biomecânicas inferiores ao tendão normal. Leis e Gil, em 2013 e 2004, que inclusive trabalhavam juntos, apesar das publicações separadas, estudaram isso em coelhos. Leis teve 100% de regeneração nos tendões e uma força biomecânica inferior ao tendão normal, apesar de que a força melhorava conforme o passar das semanas e meses. No ano seguinte, Gil mostrou uma regeneração em 26 dos 31 coelhos e viu que o tecido do tendão, do novo tendão, era sim verdadeiro, com colágeno tipo 1 organizado, porém de diâmetro um pouco variado. E ele também estudou a questão da força biomecânica e viu que o novo tendão transmitia força, mas com propriedades inferiores ao tendão normal. Coloquei essas duas figuras que eu achei muito interessantes do estudo do Gil. A primeira delas mostrando o tendão N, que é o tendão nativo do coelho, e o R, que é o tendão regenerado. É fácil de perceber a diferença deles. O N parece mais comprido, mais uniforme, o R um pouco mais curto, um pouco mais dismórfico. Indo para estudos em humanos, então, tá? Existem vários estudos, utilizando principalmente exames de imagem, para avaliar essa questão da regeneração anatômica desses tendões. Sweedham, em 2017, ele mostrou uma correlação positiva entre o tempo de pós-operatório e a melhora da elasticidade do tendão, do novo tendão. Em 2020, também Dillon mostrou uma regeneração em um ano de 71% do semitendíneo e ele também percebeu que a grande maioria desses pacientes tinham um déficit de flexão, regenerando ou não. Mas o legal do estudo foi que ele viu que uma regeneração ruim era correlacionável com déficits maiores de flexão. E quando se tinha uma regeneração melhor, uma regeneração significativa do tendão, eram déficits menores de flexão.
Alguns estudos mostram que melhor regeneração se associa sim a um menor déficit de força, enquanto outros não chegaram a encontrar essa correlação clara entre regeneração morfológica e força isocinética. Ah, alguns estudos com ressonância magnética mostraram que a regeneração anatômica realmente acontece em um grande número dos pacientes, um grande percentual, mas não garante a recuperação funcional completa e especialmente em flexão profunda. Em 2004, Tadokoro mostrou que a regeneração morfológica não restaura totalmente a força em flexão. Em 2012, Allen mostrando um grande percentual de regeneração dos pacientes, mas que eles continuavam com um déficit de força em flexão profunda, ou seja, a recuperação anatômica é diferente de recuperação completa da força. Em 2013, Janssen não encontrou uma relação consistente entre regeneração morfológica e força isocinética. Em 2018, Sujbuik, vocês me desculpem pelo nome, tentei falar um pouquinho melhor, até treinei para falar esse nome, mas sem muito sucesso. Ele mostrou que a ausência de regeneração não se traduziu em piora da função clínica, não avaliou a força, questão de piora de função clínica. E, mais recentemente, em 2021, Nichols também não encontrou uma correlação clara entre a regeneração morfológica e a força isocinética em flexão. Algumas revisões sistemáticas também muito interessantes eu quis mostrar aqui para vocês. Papala, em 2015, publicou na revista Arthroscopy, que, para quem não sabe, é dos maiores periódicos de medicina esportiva, de ortopedia esportiva do mundo, uma altíssima taxa de regeneração do semitendine, aproximadamente 86%. Nas biópsias, ele percebeu que o tecido tinha uma histologia compatível com o tendão normal, apesar de ser um pouco irregular. Percebeu algumas diferenças na inserção do tendão e também viu que existia sim esse déficit de flexão profunda, principalmente acima de 70 graus. Uma outra revisão sistemática do mesmo ano, do mesmo autor cujo nome eu tive dificuldade em falar anteriormente, dessa vez publicada na American Journal of Sports Medicine, outra revista imensa de medicina esportiva e ortopedia esportiva no mundo. Ele mostrou uma alta taxa média de regeneração para ambos os tendões e ele viu que a função e força dos isquiotibiais regenerados permanecem pouco claro pelos estudos disponíveis. Não se sabe direito a relação deles. Então, o que está causando essa fraqueza? A gente entende que existe essa fraqueza após a cirurgia, após os usos dos flexores, após a retirada dos estibiais. Mas o que está causando mesmo essa fraqueza? Mesmo regenerando, o músculo não recupera todas as suas propriedades. A regeneração morfológica é diferente da regeneração funcional. Parte da fraqueza a gente entende que seja de causa estrutural. Existem alterações estruturais, mas talvez esteja faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Talvez a peça que esteja faltando é a parte neural. Então, o que que é essa parte neural? O que que é a inibição muscular artrogênica que o Dr. Metsavá já deu uma pincelada a respeito antes de começar a minha aula? A inibição muscular artrogênica nada mais é do que uma resposta reflexa do nosso sistema nervoso que reduz a ativação completa de um músculo. Ela é causada por alterações nos estímulos aferentes originadas de uma articulação lesionada, de algum trauma. O objetivo do corpo não é causar mal para os músculos, para a articulação, é bem pelo contrário, é que é proteger a articulação. Mas o problema é que clinicamente, a longo prazo, isso pode resultar em uma fraqueza muscular persistente, em atrofia e prejuízo funcional. É importante destacar que não existe, para ser uma inibição muscular artrogênica, uma lesão direta do músculo ou do nervo periférico associado. Entrando um pouco na fisiopatologia da inibição muscular artrogênica, ela pode ser entendida em três níveis diferentes que acabam se sobrepondo, mas a gente consegue dividir em três níveis diferentes. Alterações locais, que é na articulação, alterações na medula, espinais reflexas, e as alterações supraespinais, corticais, que são no cérebro. Vou comentar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Então, primeiro, as alterações locais, articulares. O que acontece após um trauma, após uma cirurgia, após uma agressão? Temos derrame articular, essa efusão acaba distendendo a cápsula, ativando mecanorreceptores locais.
Temos inflamação, e esses mediadores inflamatórios alteram a sensibilidade dos nossos receptores. Então, temos essa ativação anormal dos nossos receptores e mecanorreceptores articulares. Não só isso, como também falando especificamente do caso do LCA, que é uma estrutura, um ligamento rico em mecanorreceptores, temos a perda desses mecanorreceptores. Então, todas essas alterações, todas essas mudanças provocam uma inibição reflexa muscular. O corpo entende que teve um trauma local e quer proteger aquela articulação. Então, ele acaba inibindo de maneira reflexa todos os músculos periarticulares. Segundo, os mecanismos espinais reflexos. Temos uma inibição dos motoneurônios alfa, uma redução da estabilidade do pulmotor, então o pulmotor não chega tanto, os motoneurônios não funcionam como deveriam, uma ativação de reflexos inibitórios, como alterações no gamma loop, eles ficam menos sensíveis a alterações e acabam funcionando menos, acabam ativando menos o músculo. A medula, ela interpreta essa lesão, esse trauma, como um sinal de perigo. Ele vê que teve trauma, cirurgia e acha que tem perigo, então ele acaba bloqueando a ativação muscular para proteger essa articulação. E subindo, e por último, temos as alterações corticais no cérebro. Todas essas alterações locais e medulares acabam atingindo a questão do cérebro. Temos a redução da excitabilidade córtico-espinal, temos inibição intracortical, principalmente na ínsula e no putamen. Essas estruturas, essas partes do cérebro, elas entendem que esse trauma é algo negativo. Então elas acabam ligando, funcionando mais aquelas partes do medo, para realmente proteger o corpo. Então acabam inibindo os sinais eferentes e existem alterações em áreas sensório-motoras cerebrais, que é a neuroplasticidade mal adaptativa. O cérebro, entendendo que o corpo foi atacado, sofreu um trauma, ele cria uma inibição para proteger o corpo. O problema é que essa inibição acaba ficando persistente. Eu trouxe esse slide, que é diretamente do artigo publicado em 2019 pelo Sean Ricotet, né, um dos grandes especialistas de inibição artrogênica do mundo, eu diria, se não o maior especialista, apenas mostrando, é um artigo que ele fala de intervenções para inibição, tratamento da inibição muscular artrogênica. Eu trouxe essa imagem, essa figura específica, porque mostra que existem tratamentos, intervenções para esses três níveis. Tem para a questão da articulação, tratamentos, tem tratamentos para as questões medulares e também tratamentos para as questões do cérebro. Então, voltando a falar da inibição muscular artrogênica, agora focando um pouco mais nos isquiotibiais. É importante a gente entender que essa inibição não é um fenômeno exclusivo do quadríceps. Ela é gerada pela articulação lesionada, não pelo músculo. O músculo é uma consequência da articulação lesionada. São mecanismos que reduzem o drive motor em todos os músculos periarticulares, não apenas no quadríceps. Nós, em geral, estudamos e sabemos e vemos mais o quadríceps que realmente ele chama mais atenção, é mais comum, ele está mais aparente. Mas não é apenas ele que sofre isso. A inibição muscular artrogênica dos posteriores é menos pesquisada, menos reconhecida e potencialmente subdiagnosticada, apesar do impacto funcional relevante. Todos nós que lidamos com pacientes, vemos pacientes, ortopedistas, fisioterapeutas, várias outras profissões, nós vemos que os pacientes têm sim, muitas vezes, fraqueza dos isquiotibiais, e muitas vezes a causa pode ser algo neural. Queria trazer alguns estudos para vocês para exemplificar isso também. McPherson, em 2023, mostrou uma menor ativação dos isquiotibiais, alterações na taxa de disparo e recuperação neuromuscular limitada após a reconstrução do LCA. O interessante nesse estudo é que 73% dos pacientes que ele estudou receberam enxerto do tendão patelar, não foram dos flexores. Dos flexores foram apenas 24%. Então, a grande maioria, aproximadamente 3/4 dos pacientes do estudo dele, receberam um enxerto do tendão patelar e, mesmo assim, apresentavam essas alterações nos isquiotibiais.
em 2025, então, neste ano, Cacavas, estudando a influência do tipo de enxerto na contratilidade muscular, ele percebeu que os pacientes com uma reconstrução do ligamento cruzado anterior com os flexores apresentavam uma recuperação limitada do tempo de contração do bíceps femoral entre 6 e 9 meses. Ou seja, tinha um impacto direto da retirada dos isquiotibiais do enxerto na contratilidade muscular. Que isso é interessante? A grande questão desse estudo é que quando nós retiramos os tendões dos flexores, os isquiotibiais, nós não tiramos do bíceps femoral. O bíceps femoral é a parte lateral dos isquiotibiais, nós apenas mexemos na parte medial. Mas mesmo apenas mexendo na parte medial, tem sim essa alteração na contratilidade também do bíceps femoral. Por último, então, Enerson, em 2021, ele estudou algumas alterações neuromusculares em pacientes que já estavam liberados para voltar para os treinos. E o que ele percebeu? Tinham uma ativação dos isquiotibiais mediais reduzida na fase de apoio da corrida. Essa ativação reduzida acontecia nos pacientes que usaram o enxerto dos isquiotibiais, mas também naqueles que usaram o enxerto do tendão patelar, mostrando que não é apenas o enxerto que causa isso, mas é todo o trauma, todas essas alterações locais. Para finalizar, então, eu queria trazer algumas take-home messages, uma conclusão mais bonita, né, para finalizar essa aula para vocês, então. Primeiro, os isquiotibiais são fundamentais na estabilidade do joelho. Eles controlam, eles puxam o tíbia para trás, protegendo o ligamento cruzado anterior. Segundo, qual que é a causa da fraqueza posterior após uma reconstrução do LCA? Não existe apenas uma causa, é multifatorial. Existem várias possíveis causas que, se somando, podem causar essa fraqueza. E a gente consegue entender que essa fraqueza realmente prejudica a nossa biomecânica funcional. Terceiro, a inibição muscular artrogênica não é um fenômeno exclusivo do quadríceps. Ela afeta todos os músculos periarticulares, não apenas o quadríceps, como a gente conseguiu ver durante a aula. E por último, é fundamental nós entendermos os mecanismos. Por quê? Ao entendermos os mecanismos, nós conseguimos avaliar melhor o paciente e reabilitar melhor o paciente, que é nosso grande objetivo com isso tudo. Não adianta a gente falar tudo, saber tudo do paciente, se a gente não sabe o que está causando, se a gente não consegue melhorar as condições do paciente. Antes de finalizar, então, eu só queria avisar a todos que estão online, que todos presencial, que as inscrições para o Rush BTS International Fellowship Program já estão abertas e finalizam agora no dia 31 de dezembro. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre o programa, também pode vir falar comigo, estou sempre aberto a conversar. Coloquei essa outra imagem aqui do lado minha, do Dr. Metsavá, da Carol e do Marcos, meus grandes amigos e colegas que estão aqui nessa jornada em Chicago comigo, do Gustavo também. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E é isso. Muito bem. Parabéns, Tiago. Ele está na escuta? Estou Ou ouvindo, tá... professor. Muito obrigado. Parabéns. Eu fico muito feliz de ver. Deixa o Tiago ali, né? Isso. De ver vocês aí, a nova geração, já estudando profundamente os mecanismos neurofisiológicos do funcionamento do esqueleto. E foi uma coisa que eu praticamente fui desbravando sozinho. Eu aqui na ortopedia, eu era meio abandonado na ortopedia, porque estudei fisiatria, que me abriu os olhos para isso, porque na ortopedia a gente só pensava muito no estrutural, né? No osso, articulação, ligamento, músculo, tendão, e pensava muito pouco na parte neurofisiológica, né? E que a gente vê a importância dela. Não adianta nada nós termos ah, a máquina ali perfeita e não ter realmente os comandos eletrônicos adequados para aquilo ali, né? Então, a tua apresentação ficou excelente, viu, Tiago? Muito sucinta, muito objetiva, foi direto nos pontos principais para esclarecer a nossa nocicepção, a artrogenia, né, do ponto de vista técnico e clínico também. Obrigado, parabéns, tá? Agora, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer?
Jefferson, João, pessoal Luísa. Ninguém tem dúvida nenhuma sobre inibição artrogênica ou nociceptiva? Eu acho que foi muito boa mesmo. Aulas boas deixam poucas perguntas. Então, eu acho que agora a parte interessante vai ser a gente poder seguir para a parte mais animada aqui, que é a discussão de caso clínico. O Gustavo, eu sei que o Gustavo separou uns casos clínicos bem Eu interessantes. estou aqui na chamada querendo fazer uma pergunta. Aham. Bem-vindo. Tudo bem? Aí, fica à vontade aí, Mário. Então, o Gustavo deve estar entrando, ele separou uns casos interessantes que nós, dentro do. Pô, Gustavo, porra. Pô, o cara tá lá nas Maldivas, nós ralando aqui, trabalhando, até segunda-feira, ele lá nas Maldivas. Ninguém mandou não estudar. E aí, Gustavo, Tudo bem? você viu que bacana a aula do Thiago? Ficou excepcional, né? Que aulão. A gente tem muito orgulho dos nossos fellows e muito orgulho do que a gente, de como eles voltam para o Brasil depois e replicam isso com os pacientes. Parabéns, Thiago. Foi muito É isso aí. legal. Muito Eu legal só, mesmo, tá? Muito legal mesmo. Foi muito alto nível. eu só vou liberar aqui para o José fazer uma pergunta para ele. Tá. Pronto. Boa noite. Serbino. Oi, Serbino. Oi, Léo, boa noite. Estão me ouvindo? Diretamente de Rondônia. Cara, primeiro parabenizar pela aula, que espetáculo. E, assim, eu queria colocar uma coisa para o painel e ouvir a opinião de vocês. A importância dos flexores, né, e a relação disso com a escolha do enxerto do tendão. Recentemente foi publicado um artigo na RBO que me chamou a atenção, que é uma pesquisa que mostra a realidade nacional na reconstrução do LCA. E dois números me chamaram a atenção. 88% das cirurgias, ou 88% dos cirurgiões de joelho usam flexores como alternativa principal. E eu acho que isso é uma realidade brasileira, mas talvez não seja, talvez não, certamente não é uma realidade mundial. Quando você sai e vai ver coisa fora daqui, o equilíbrio existe, né? Principalmente quando você vai falar em performance. E 76% dos cirurgiões de joelho no Brasil usam trofismo muscular como critério de alta. Isso me deixou bastante assustado. E quando a gente junta essas duas coisas, né, a musculatura posterior, a escolha do enxerto e o critério de alta, e vê uma aula dessa, eu acho que você ainda tem muito trabalho, o grupo todo tem muito trabalho para a gente conseguir mudar esse panorama. É um panorama que realmente não me deixa muito animado, não, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas eu queria fazer só essa colocação. E aí, João, o que que você acha? O João tem uma experiência gigantesca nisso, né? Agora, a questão da predominância dos flexores é porque. Você quer o microfone? Pode falar aqui. É porque é uma técnica muito mais fácil de fazer. É mais reprodutivo. Muito mais fácil. Você fazer uma reconstrução com o tendão patelar, desde a retirada do enxerto até o último ponto, você tem 1000 complicações possíveis. Pode romper o enxerto, pode ter divergência da interferência, pode. Fratura de patela. O trânsito do enxerto é mais complicado. Os flexores são muito mais fáceis. Então, eu acho que daí vai muito da preferência das pessoas nesse sentido, porque você vai fazer uma cirurgia mais previsível, mais rápida, que você vai se virar melhor, daqui a pouquinho está pronto, você vai 40 minutinhos, a cirurgia está resolvida. Então, eu acho que isso é um fator. Mas, por exemplo, se você. Servino, está escutando a gente? Acho que está assim. Se você for Estamos sim. pegar essa escolha, customizar essa escolha para pacientes de alta demanda, aí já vai ser uma outra perspectiva, um outro percentual de uso. Botar em atleta, em jogador de futebol, atleta de salto, já é uma outra distribuição, com certeza absoluta. Ah. Isso aí é um apanhado geral, que o cara, qual é a minha reconstrução? O que eu faço mais no consultório é flexor mesmo. Entendeu? Porque é o paciente de demanda média, um atleta eventual amador, mas quando bota um paciente de demanda alta, que a configuração muda bastante. Então, eu acho que essa
estatística expressa a simplicidade da técnica e o resultado, que é um resultado também satisfatório, né? Eu acho que quando a gente faz uma escolha de uma técnica cirúrgica, a gente tem que escolher a técnica que nós vamos realizar ali também e o nosso domínio sobre as complicações que podem ter, né? Então, assim, nós temos que dominar tudo, né? Não é só ali no momento. Depois tem uma retração, encurtamento do tendão patelar, tem todas as complicações que em boas mãos vão certo, mas a reprodutibilidade é importante. Esse eu acho, é o ponto que eu acho, Serbino. Estou de acordo com o João. Tem mais alguma pergunta aí da. Outra coisa que me preocupa nos flexores, como uma primeira opção para a grande maioria das pessoas, é o diâmetro final do enxerto. Isso aí me incomoda demais. Você tem um enxerto de um cara grande, Oito. forte, com enxerto de 8, 9. 8, mas na verdade é 7,5. É. Você fala, não, deu 8, Não doutor. puxa, não Mas puxa se você muito for que ver na mão emagrece. mesmo, é 7,5 para 7. Entendeu? Isso aí me incomoda demais. Ah, Eu gosto de enxerto grosso, volumoso, tarugo, entendeu? Então, agora a opção do reto femoral que vem aparecendo aí e tem crescido muito, que você pode dobrar várias vezes e tem um puta enxerto ali para fazer uma reconstrução forte. Isso me preocupa no flexor bastante, quando é Sim. usado. A gente faz muito graft link, né? Que aí você trabalha com enxerto de 8,5 e 9, frequentemente. Mas eu gosto de enxerto pesado. Inclusive, os artigos agora, alguns artigos já mais recentes já mostram que em relação à inibição artrogênica, a utilização do reto femoral tem uma inibição muito menor, né, dos três, né, em relação ao isquio, patelar e o quadricipital, é o que tem a menor índice de inibição. Não vi isso, não, sim. Eu andei lendo até para cá, e eles já falam isso. Então, talvez uma tendência, né, em alguns atletas, principalmente aí de salto, que a gente precisa mesmo dos flexores, a inibição artrogênica é menor quando utilizado E o assim, reto. é uma técnica também relativamente fácil, né? Simples, não é tão complexa como a gente possa vir pensar que tá mexendo no quadríceps, mas tira a camada superficial, é simples de fazer, não toma muito tempo, eu acho até mais rápido que o flexor, que os flexores têm as vínculas que às vezes atrapalham bastante, você pode amputa e aí fica nos maus lençóis, então assim, eu acho que é um enxerto muito versátil. Hoje, para os pacientes que eu faço revisão, minha escolha principal é o reto. Mas, assim, sinceramente, eu tenho uma tendência a começar a fazer o reto mais de rotina, até em casos de alta demanda, como o Dr. João bem lembrou aí. Claro que, assim, aquela questão lá, pô, um atleta de futebol que de repente vai precisar de um tendão mais rígido, de um estoque ósseo ali legal, aí o patelar é uma excelente opção, mas como você bem pontua, é um tendão que tem um monte de armadilha ali. Um monte de coisinha que você pode cair, você pode fraturar a patela, você pode, às vezes, não fazer um plug muito bom. Você pode. Já aconteceu comigo na hora de fixar um enxerto, quebrar, e aí eu ter que fazer uma outra opção. Então, assim, não é simples. São peças operatórias. Exatamente. Depois que você fixa e resolveu ali, já vai muito bem, entendeu? Eu acho que vai muito bem. Hoje mesmo eu fiz um LCA com flexor, que o rapaz era um jogador de futebol. E assim, a escolha foi flexor, mas era um cara que era zagueiro e ele é alto e forte. Então, assim, o tendão dele, pô, deu eu fazendo anterolateral, que eu fiz um semitendino triplo e deixei o grácil por dentro do enxerto como se fosse um quádruplo com a perna para anterolateral. Deu 10. Bom, Assim, cara, pô, Não, tá bom, cara, tá bom. Tá bom, porque senão que eu tirei, eu falei, cara, vai dar um enxerto bom. Então, assim, você tem que avaliar também a individualidade de cada um, né? Cada um tem mais ou menos um enxerto que merece, digamos assim. Se eu pegar uma paciente de 1,55 m, uma moça, acho que também é. E outra coisa também que eu acho que é muito importante pontuar, levar em consideração, é se o paciente tem algum grau de frouxidão ligamentar. Eu acho que isso é muito a importante também. hipermobilidade, né? Exatamente. Aí eu já acho que tem que considerar um enxerto bem. Porque daí os Bem- tendões costumam ser mais É, moles também. Eles afrouxam até com o É, Eles se acomodam, digamos assim. A minha tese de doutorado foi uma comparação mecânica de rigidez e resistência mecânica dos flexores fixados com interferência
e o tendão patelar fixado com interferências. Fazendo no cadáver, botava na máquina para fazer uma até a falha. Os flexores pareciam um elástico e o tendão patelar parecia uma estrutura. Você olhando aquilo, é uma coisa muito impactante, porque você vê, experimenta, você lê o trabalho, mas quando você faz o trabalho você, a diferença de rigidez é muito digna de nota. Então, eu acho que o patelar, desde 1900 e década de 80, vem sendo um tendão super privilegiado em esportistas, ao longo dessas décadas todas, com outras técnicas entrando, tá, mas o patelarzão está sempre lá. Está sempre lá. Ah. Você queria falar alguma coisa, Luiz? Pode falar, acho que pega daqui. Ia perguntar exatamente a experiência de vocês com relação a isso. Que eu não sou ortopedista, eu sou fisiatra, mas vários colegas, vários amigos falando sobre essa tendência ao enxerto ceder com o tempo. Então, alguns casos do paciente ter que ter uma nova abordagem porque teve esse aumento a longo prazo do enxerto, e aí no final ficou com instabilidade, no final, um paciente específico com uma lesão meniscal secundária a essa instabilidade, e aí, 6 meses depois de um pós-op, tendo que refazer cirurgia. Mas aí, Luiz, eu acho que no caso aí não diria nem em relação ao enxerto, não. Provavelmente é mais a técnica que foi usada. Se o enxerto for mal posicionado, ele tem uma chance muito maior de falhar, independentemente do enxerto que você usar. Se eu usar um patelar, que é bem rígido, bem estrutural, como o doutor João falou, mas eu puser o túnel femoral anterior, o túnel tibial mal posicionado, a chance de falhar é enorme. Então, assim, a principal causa de falha de LCA é mau posicionamento dos túneis. Então, se eu coloco um túnel completamente equivocado, vai falhar, vai dar problema. E aí, independentemente do enxerto que eu usar, eu posso usar até sei lá, uma corda. Mas se eu puser mal, não vai ficar tão bom, entendeu? Agora, puxando a brasinha para o IBTS, eu acho que vocês podem botar um enxerto feito de titânio alienígena, que se o comportamento motor tiver ruim em cima dele, vai afrouxar de qualquer maneira. Entendeu? O elemento invisível é importante. Assim, técnica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que todo bom cirurgião, quando uma coisa não vai muito bem, a primeira coisa que ele pensa é o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de diferente. Mas o que a gente vê aqui do lado de cá, que a gente vê os pacientes de todo o Brasil, de tudo, os cirurgiões operam bem, fazem a coisa direitinho. O que tem é que tem elementos biocinéticos, fatores biocinéticos, que às vezes são muito mais fortes do que a gente pensa, lutando contra a gente, né? Lutando contra o nosso ligamento. Eu vejo para o Gustavo. Assim, até que ponto você acha que, por exemplo, se o paciente tiver um comportamento biomecânico completamente errôneo, equivocado, assim, à medida que o pessoal da fisioterapia começa a trabalhar digamos assim, conserta o paciente, será que isso de alguma forma não pode mudar a mecânica dele e esforçar mais o enxerto? Será que isso tem a ver? Ou você fazendo bem vai sempre ajudar? Não, fazendo bem, Fazendo a reabilitação fazendo uma reabilitação focada para os fatores biocinéticos, sim, mas não no achômetro, né? É a mesma coisa que querer indicar uma ponte de safena usando estetoscópio. Tem que ter um eco, pelo menos, né? Entendeu? Uma métrica objetiva. Sim, claro que com talento, um olho bom, talentoso, tal, tudo a gente consegue fazer diagnóstico. Um cardiologista também consegue fazer um bom diagnóstico com estetoscópio. Na verdade, será que se o paciente já tem um problema biomecânico já de saídas, e ele começa a fazer a reabilitação, e aí, usando os aspectos da avaliação completa que é feita por vocês, se o fisioterapeuta conseguir consertar esses problemas do paciente, isso não pode influenciar no enxerto? Entendeu, Giovanni? Sim. Porque se ele tinha um comportamento inadequado e agora ele tem um comportamento adequado, será que isso não... Isso vai jogar a favor. Nunca... Não, isso vai jogar a favor. E é como o Tiago apresentou ali, nós temos 3 níveis diferentes, né, de controle neuromotor para isso. Finalmente, a nossa neuroplasticidade central é maravilhosa. Tu vê pessoas com os braços amputados fazendo as coisas com os pés, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, a nossa neuroplasticidade é gigantesca, a nossa adaptação. Por isso que nós estamos acabando com o mundo e não as baratas. Nós reclamamos de tudo, mas quem está acabando com o mundo somos nós. Nós é que estamos proliferando que nem barata, não são as baratas.
entendeu? Porque nós temos uma capacidade adaptativa gigantesca, sabe? Então, sim, a gente consegue mudar o controle motor. Isso em fisiatria a gente estuda muito, né? Que a gente faz com os nossos pacientes com neurológicos, etc. Nossa capacidade é infinita, tá? Bom, não querendo cortar, mas vamos passar para os casos clínicos para a gente ter mais tempo para discutir eles. Gustavo, você está pronto aí? Oi, Léo. Vamos. Eu trouxe um caso só para ilustrar sobre é, ah, sobre um caso de inibição artrogênica. Acho que o Thiago abordou muito bem que a literatura ainda de biomecânica, a parte de análise de movimento pós reconstrução com os flexores, e principalmente no caso da inibição artrogênica, ainda é bem escassa. E uma coisa que o Thiago comentou que para mim chama muita atenção, e é o que eu vejo na prática, a gente, inclusive, o Thiago está tocando, a gente está fazendo um estudo lá em parceria aqui do IBTS com o Rush, exatamente sobre isso, que não é apenas assim a gente chamar de fraqueza ou ausência de fraqueza, mas quão fraco está aquele, ou quão inibido está aquele isquiotibial, aqueles isquiotibiais. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só deu uma travada aqui. Bom, acho que agora vocês estão vendo minha tela aí. Foi, né? Então, só trazendo para vocês aqui, um paciente de 19 anos, reconstrução, ele tinha aproximadamente 8 meses de pós-operatório do LCA direito com reconstrução dos flexores. Então, só que um paciente estava super bem operado, estava começando a voltar a correr, ele tem boa amplitude de movimento, o quadril dele tem boa amplitude de movimento, encurtamento importante do ilipsoso, lado direito, um encurtamento ainda maior. Deu uma travada aí. Está dando alguma travada aqui no meu computador agora. Tá aparecendo nada pra gente, tá? Eu tô também, bloqueou aqui meu computador por algum motivo. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Eu tô... A gente escuta assim. Tá bom. O Lucas me falou que vocês estão me vendo aqui, mas o compartilhamento realmente meu computador deu alguma travada. Acho que agora melhorou. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu apagar alguns.
Eu deixei muitos programas aqui abertos do laudo dele. Vamos ver se vai agora. Acho que agora foi. Bom, Agora então, como estava apareceu. falando, tem um encurtamento do ilho pessoas, principalmente do lado direito aqui, mas é um encurtamento bilateral, provavelmente o paciente é encurtado. A extensão do joelho, ele tem extensão completa, com uma leve, assim, flexão também de joelho 130 graus, a gente bota aqui um pouquinho restrita, é bilateral o encurtamento dele. É um menino muito encurtado, tá? Mas você vê que tudo recuperado, tudo simétrico em relação ao lado direito, os isquiotibiais também encurtados, mas o lado esquerdo, que é o lado saudável, ainda melhor do que o lado direito, ou seja, estruturalmente o paciente ali recuperado, a ADM dele recuperada, e os encurtamentos que provavelmente esse paciente já tinha antes da cirurgia. Tornozelo dele, ok, também, lado direito, o esquerdo até hipermóvel. Então, a única coisa que esse paciente apresentava era um encurtamento de cadeia posterior anterior bilateral, ou seja, nada relacionado ali ao caso cirúrgico, mas é importante isso, porque eu sei que a gente adora falar na prática, assim, da ciência, a inibição do quadríceps, a inibição do isquios. Só que o nosso paciente nunca vem somente com uma inibiçãozinha muscular. Ele sempre tem as características que ele traz, que provavelmente aí aumentaram o risco dele se lesionar e vão aumentar o risco de uma lesão secundária. Às vezes são características próprias, com as características adquiridas depois da lesão, ali com as características adquiridas como consequência ou até depois da reabilitação ainda não completa. Então, agora indo para os testes de força são bastante interessantes desse paciente. Eu trouxe esse caso pela peculiaridade dele. Ele tem boa força de abdutores do quadril, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Nos extensores do quadril glúteo máximo, ele tem uma fraqueza do glúteo máximo do lado direito, assim como também uma assimetria dos extensores do joelho direito. E aí, primeiro fato ele ainda não é aquele paciente com uma simetria de quadríceps como a gente espera. Bom, 8 meses pós-operatório, o paciente não é um atleta profissional, ele é um garoto que lesionou jogando futebol, caso bem clássico. Lesionou jogando futebol e 8 meses com 20% de assimetria eu considero ainda muito bom. Tá? Inclusive, os guidelines hoje, por exemplo, o guidelines hoje do Aspetar, o guidelines do Isokinetic, que é o que hoje a FIFA usa muito, com 20% de assimetria no quadríceps, eles já falam que a gente pode começar a fazer um retorno à corrida de maneira gradual. Então, esse é um menino que, teoricamente, ali ele está numa boa recuperação. Importante, uma das coisas que pouca gente fala no dia a dia, mas é uma coisa que vocês aí do outro lado vão se deparar na vida de vocês, é que vocês nunca vão conseguir essa simetria de 100% somente indoor. Então, normalmente, a gente divide hoje a recuperação e o retorno ao esporte em 3 fases. Retorno ao movimento, que é o que vocês fazem aí, provavelmente na fase da fisioterapia, indoor. Retorno ao esporte, que é começar a fazer com que a pessoa volte à prática esportiva dela, para depois disso tudo, retorno à performance. Então, hoje, o return to play ele é dividido nessas 3 fases, e não simplesmente um critério objetivo de você estar pronto para voltar. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o finalzinho da simetria de força de diversos músculos e das adaptações funcionais só vai acontecer mediante exposição à carga, exposição a uma carga baixa, obviamente, a gente não está falando em performance, mas retorno aos treinamentos de campo de forma um pouquinho mais intensa. Só que o que eu quero chamar a atenção é isso daqui. Olhem os flexores do joelho. Esse paciente do lado esquerdo é bastante forte, no lado direito ele está muito fraco. Os nossos valores aqui eles são relacionados a um percentual do peso corporal, e essa barrinha aqui ela é uma barrinha que ela é graduada de acordo com nossas bases normativas para sexo, idade e nível funcional.
baseado no nosso banco de dados de mais de 8.000 pacientes. Então, reparem, é um paciente com 8 meses pós-operatório de isquiotibial, de LCA, com reconstrução, usando os flexores do joelho, uma assimetria de 72%. Então, isso aqui, como o Thiago apresentou, é o que a gente encontra no paciente que não tem apenas uma fraqueza, como esse caso aqui. Esse quadríceps aqui com 20%, 8 meses, a gente não está falando, como eu comentei, não é um atleta de alto nível, está super ok. Você vê que ele não tem fraqueza, ele está num grau já de moderada, e ele vai provavelmente com retorno ao esporte recuperar. Agora, isso aqui chama bastante atenção. Em todas as vezes que a gente encontra, eu espero encontrar adaptações características de inibição artrogênica dos isquiotibiais, como o Thiago apresentou para a gente. Então, eu sempre chamo a atenção disso daqui, porque a gente pega, às vezes, o paciente que está com 8, 9 meses pós-operatório do LCA e fala, mas já me perguntaram isso, você já pegou uma pessoa 100% simétrica? Depende. Depende. Já pegamos, mas provavelmente aquela pessoa que passou pela fase de... A gente falou, o paciente vem para o return to play. E eu falo, olha, esse paciente ele tem um critério de return to play relacionado à prática de esportes de baixa intensidade, ou não, esse paciente ele já está realmente num critério de retorno à performance. Então, acho que são adaptações bastante novas hoje que a literatura tem seguido e a gente tem ido junto. Então, paciente com super bom alinhamento aqui de plano coronal, eu sei que vocês aí, ortopedistas, se preocupam sempre com isso, não deixar esse paciente com um varo de joelho, se ele já tiver, que é um dos critérios que a gente sabe de afrouxar o joelho, afrouxar o ligamento, e aqui esse paciente correndo. Então, uma das características mais legais desse paciente... Tentando reduzir aqui. Agora até melhor, deixa eu colocar isso aqui. Pronto, agora foi. Então, aqui só relembrando o pessoal que já viu esses gráficos, mas muitas vezes não está acostumado a ver no dia a dia. O preto com intervalo de confiança aqui em cinza é o que a gente tem de normativo, o verde o lado direito, que é o operado, e em vermelho o lado esquerdo. O que a gente tem? E aí eu quero chamar sempre a atenção de vocês para uma análise... Tá um pouquinho fragmentado para vocês, né? Eu vou tirar esse gráfico, não sei por que está assim. O vermelho está bem elevado, que é o lado esquerdo, que é teoricamente o lado saudável. Por que isso? Isso aqui é a característica de um isquiotibial encurtado. Então, esse paciente ele tem, como eu mostrei para vocês, um isquiotibial bastante encurtado, por isso que a gente encontra o lado esquerdo aqui mais alto. Isso é uma característica que provavelmente esse paciente já tinha no pré-lesão. É um paciente bastante encurtado e, bom, pode talvez aumentar o risco de uma lesão muscular. A gente sabe que pós-operatório de LCA você aumenta em 65% ali a chance, pelo menos, de lesão de isco, mas ok. O lado direito que eu quero trazer para vocês, que ele entra, se vocês olharem aqui no gráfico, com o joelho flexo, e o range of motion que ele faz do lado direito é um pouquinho reduzido. Mas vocês veem que não é uma clássica inibição artrogênica de quadríceps, que ele não flete o joelho. Na inibição artrogênica do isquiotibiais, ele consegue fazer um mínimo de resposta à carga. Uma das características que o Thiago apresentou é que eles tendem a entrar com o joelho um pouquinho mais flexo. Por quê? Porque a gente sabe que os isquiotibiais eles têm uma melhor curva de comprimento e tensão a partir de 15 a 20 graus de flexão do joelho, então eles entram normalmente em 15 graus. Tá? Então, a curva de flexo e extensão desse joelho ela não fica tão prejudicada quanto fica nos testes quando a gente tem inibição artrogênica do quadríceps, pelo menos na corrida. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui, principalmente, é o gráfico de rotação do joelho. E aí, Léo, isso já é uma pergunta que eu vou deixar para vocês aí, se deixar anotado. Isso aqui é a rotação do joelho. O joelho esquerdo dele já tem um padrãozinho de rotação interna, porque ele tem um joelho flexo. Lembrem, a rotação interna, a rotação do joelho, ela é acoplada com o flexo do joelho.
Então, quanto mais flexo o joelho tende a rodar internamente, é o mecanismo ali de parafuso que a gente tem normal. Por isso que vocês veem essa curva vermelha aqui deslocada para cima. O que eu quero chamar a atenção no verde aqui é esse range of motion, que é o quanto que ele desloca desse ponto aqui de menos 10 graus até aproximadamente 2 graus, ou seja, ele faz aproximadamente 11 a 12 graus de amplitude de movimento. Enquanto que no normativo ele faz aproximadamente, a gente espera que ele faça 8 graus. O Léo pode comentar depois. Léo, eu sempre trouxe essa informação porque você sempre fala do estudo do Laprade, que mostra que 3 graus de rotação do joelho já são o suficiente para você romper ligamento, aumentar a degeneração da cartilagem. Então, olha que interessante. Esse paciente ele tem todos os testes negativos de Lachman Pivot Shift, todos os testes clínicos desse paciente são negativos, ou seja, ele tem boa estabilidade passiva. Só que, como o Thiago mostrou para a gente na aula dele, como ele tem o isco completamente inibido, ele apresenta uma instabilidade funcional muito grande, ou seja, a curva de rotação do joelho dele é muito aumentada pela incompetência dos isquios. Isso é uma das coisas que preocupa, porque é uma das coisas relatadas na literatura que a incompetência dos isquios pode levar a uma instabilidade funcional. Então, esse é o primeiro achado da corrida desse paciente. Deixa eu abrir agora o outro teste dele. Deixa eu fechar isso aqui. Quando o Laprade estudava, fez estudo, e mostrou que 2 graus de rotação já são o suficiente para destruir um joelho. Erro de 2 graus. Ele disse, mas 2 graus é muito pouco. Não para um joelho que roda no máximo 11 graus. 2 graus é bastante coisa. 3 graus é um monte. 4 graus é um absurdo. Entendeu? Nós temos que pensar que a rotação de um joelho médio, né, é essa. Então, quando nós falamos de 4 graus, nós estamos falando de um aumento, de uma diminuição de 30%. Então, a carga roda realmente em cima daquele lugar. Então, nós estamos encontrando aí elementos invisíveis que destroem o nosso joelho e tal. E, às vezes, não é porque o ligamento está mal reconstruído, mas ele está com uma inibição artrogênica, ele está trabalhando com o joelho em semiflexo. Naquele gráfico que o Gustavo mostrou ali, além de ele entrar no chão com o pé já, com o joelho já semifletido, vocês viram, ele fletia, ele conseguia fazer flexão na resposta à carga, mas ele, em nenhum momento no gráfico, ele chegou a estender novamente o joelho lá no final. Sempre ficava com o joelho meio semifletido. Por quê? Porque a gente precisa dos isquios para estender o final do joelho, certo? Os isquios, eles não são em cadeia cinética fechada, eles não são flexores. Olha aqui, ó, meus isquios estão aqui, ó, travados, aqui assim, eu estou fletindo. Não era o quadríceps que deveria estar fazendo isso? Os isquios fazem a nossa extensão final do joelho em cadeia cinética fechada. Sem isquios, você não faz isso. E a inibição daquele moço ali, eu lembro desse exame. Aquilo ali, para estar com 7% de potência nos isquios, o cirurgião tem que ter arrancado o grácilis, o semitendinoso, o bíceps e até gastrocnêmio, né? Para deixar tão fraco. Então não dá para acreditar que seja uma fraqueza pós-cirúrgica, de lesão, perda do tendão, entendeu? Ele simplesmente não tem nem nada de função posterior de coxa. Nada. Zero. Léo, o Continua, legal Gustavo. assim, quando a gente aumenta a intensidade do teste, quando eu vou para os testes, para os Hope testes, que inclusive é hoje o meu pós-doutorado, que é sobre exatamente o desenvolvimento de baterias de teste para identificar o readiness to play pós-LCA, a gente encontra, esse é o teste desse paciente. Ele é um primeira visão, ele parece saltar muito bem com o lado direito, o menino que salta, menino jovem, saudável, desenvolvido, está com força de quadríceps bacana. Vê que aí na propulsão ele flete bem o joelho, mas eu quero só mostrar o seguinte, coisa que a gente muitas vezes não vê a olho nu. A distância do Hope Test, ela está com quase 30% de assimetria. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Isso repercute aqui na aterrissagem dele, apesar da corrida não aparecer, quando a gente coloca testes mais intensos, que é inclusive um dos resultados parciais do pós-doc,
ele não faz boa absorção. Aí sim entra no que o Thiago comentou antes, a gente reduz a flexão do joelho nas aterrissagens, porque quanto maior a tua flexão do joelho, mais você demanda de quadríceps excentricamente. E quanto mais você demanda de quadríceps excentricamente, mais você gera cisalhamento anterior da tíbia, que é exatamente a sobrecarga do LCA. Então, esse paciente, olha que interessante, eu gosto bastante de mostrar esses resultados aqui. Ele entra com o joelho inflexo, isso eu mostrei para vocês que é a característica do paciente pós-op com inibição artrogênica dos isquios, para botar o isquio numa posição mais mecanicamente favorável, e nos testes de alta intensidade, como de salto, ele não flete bem o joelho. Então, sim, existe ali sinais de baixa flexão do joelho, de certa inibição, e provavelmente por ele não estar. E é isso que eu queria chamar a atenção, Léo, para finalizar aqui. Como ele acaba nos testes mais intensos não fazendo boa absorção de carga, é o que leva cronicamente a esse paciente, se ele não restabelece depois de um ano, depois de algum tempo, esse quadríceps que tem 20% de carga, de assimetria, como a gente começa a voltar com esse paciente e ele não faz a absorção adequada de carga, ele para de usar esse quadríceps, e esse quadríceps que só tinha 20% de assimetria e esse glúteo começam a ficar mais fracos cronicamente, porque a gente não está usando. Isso, nesse caso, devido a isso aqui. Então, no final das contas, o que a gente encontrou nesse laudo é o paciente, ele... Deixa eu voltar aqui em cima. Ele tem uma boa amplitude de movimento sem restrição, os joelhos são alinhados no plano coronal, faz um discreto valgo, muito discreto. Ele tem fraqueza, principalmente dos flexores do lado direito, realiza uma assimetria do desempenho nos saltos, e ele reduz a absorção de carga mecânica. Isso aqui é o que mais me preocupa cronicamente, que é o que a gente sabe que aumenta risco de relesão, reduz performance no esporte e também essa fraqueza de isquios crônica associada ao encurtamento que ele já tinha, provavelmente pré, aumenta o risco de lesão muscular. E esse paciente, ele acabou desenvolvendo, assim, funcionalmente ele está ainda com o joelho muito com muita rotação por conta dessa incapacidade dos isquios. Então, aqui, só as recomendações que a gente deu para esse paciente, ele precisa realmente ativar. E aí, Léo, eu já quero jogar de volta para vocês com a seguinte pergunta. Isso daqui não é um problema de fraqueza, ou seja, não adianta fortalecer. Porém, quando a gente faz os procedimentos cirúrgicos, aí vocês fazem os procedimentos cirúrgicos dos pacientes usando enxerto de isquios, vocês normalmente pedem uma proteção para os exercícios de fortalecimento de isquios por um determinado período. E aí eu queria ouvir aí do pessoal da mesa, Léo, como é que é o procedimento de cada um, porque, assim, a inibição artrogênica ela não é um processo que ela assim, tem um começo. Ela já vai, como o Thiago mostrou, ela é um contínuo. E quanto mais precocemente a gente consegue intervir em cima disso, acho que o Thiago foi muito feliz em mostrar, desde o uso de estratégias analgésicas, desde gelo, TENS, estratégias eletrotermofototerapêuticas, eletroestimulação em curto prazo e exercícios de baixa intensidade, não focando em melhorar o fortalecimento muscular, mas com foco em reestabelecer a ativação via córtex espinhal descendente, desde a ativação de córtex motor pré-motor, córtex motor primário e ativação neuromuscular a nível medular, até também a gente ter os reflexos ali inibitórios, redução. Como é que vocês aí da mesa veem assim, a reabilitação desses pacientes para a gente evitar isso? Essa é uma pergunta de 30 linhas, né? Então, vamos resumir. Doutores, como é que vocês entendem, o que vocês sugerem, alguma coisa, quando vocês pegam um paciente de vocês que está com um quadro de inibição, vocês
têm algum protocolo, vocês têm alguma diretriz para os pacientes de vocês no pós-operatório com relação à inibição artrogênica? E se vocês diagnosticam, qual é a conduta? O que vocês fazem, sabendo que essa inibição artrogênica vai ter uma consequência grande no resultado dos senhores? Eu acho que isso aí, primeiro você tem que fazer o diagnóstico, né? Porque, na verdade, algum grau de inibição artrogênica, eu acho que é fisiológico no Sim. pós-operatório, porque você tem lesão, você tem resposta neuromuscular. Por exemplo, você falou do Bertrand aí, ele fez um trabalho em paciente com lesão aguda do cruzado anterior, que quase 60% dos pacientes tinham inibição artrogênica do quadríceps, porque está intrínseco. Uhum. E na experiência dele, que é um pouco a minha também, quais são as coisas que estão relacionadas com a inibição? É proteção do joelho. Então, o cara que usava muleta, o cara que usava imobilizador, o cara que usava almofada embaixo do joelho para dormir, Quanto vai, pior. Quanto mais proteção, pior. isso é uma coisa que a gente observa muito frequentemente. Então, na verdade, eu não faço nada de diferente. A gente tem um protocolo com o pessoal de reabilitação, faz o protocolo para todo mundo. Eu acho que o paciente que faz o diagnóstico, que empacou na reabilitação, esse paciente você tem que trazer ele de volta e fazer um diagnóstico. Eu acho que aí, a esse respeito, o exame biocinético, atualmente, eu acho que ele é insubstituível, porque você diagnostica, você quantifica, o doente entende, todo mundo entende, e aí você começa a trabalhar em cima desse fator específico. Mas eu acho que o que a gente faz normalmente para todos os pacientes é um protocolo normal de reabilitação que funciona na maioria dos casos, né? Uhum. Você, Jefferson? Associado a isso, João, também, o que a gente tem que pensar é essa inibição artrogênica, ela já começa no momento da lesão. A gente sabe disso, né? Então, a gente sabe, né? E o Thiago mostrou bem isso. São essas três formas. Então, talvez a gente minimizar um pouco essa inibição. Isso, né? A gente geralmente a gente já faz isso. Quando o paciente já chega para a gente, o início ali é, de você já fazer o gelo, fazer a crioterapia, não deixar o paciente parar ou de fazer um fortalecimento, isso já ajuda a diminuir essa inibição já no seu pós, né? Então a gente já tem que começar a pensar já quando ele já chega para a gente, porque às vezes é um paciente é, que tem aquele joelho demasiado, já não consegue, né? Às vezes a gente demora até a solicitar, a autorizar a cirurgia, então é um tempo que se perde, mas é um tempo já que a inibição artrogênica já está funcionando, né? Então isso é algo que a gente já pode começar já no nosso pré, já vai ajudar muito lá depois. Eu não sei se a experiência de vocês é assim também, mas os meus pacientes que a inibição artrogênica se tornou um problema no pós-operatório, geralmente são pacientes que têm uma relação com processo de reabilitação um pouquinho anômala. Ou seja, o paciente que operou o joelho, aí parece que o joelho é de outra pessoa e ele é um outro, são indivíduos diferentes. A coisa que eu falo, só, meu amigo, pega o teu joelho para você, que é você que tem que reabilitar ele. Tem toda uma equipe, tem os fisioterapeutas maravilhosos, lá na biocinética, mas se você não fizer, aí aquele cara que olha para o joelho dele achando que é uma peça diferente do corpo dele, Sim. entendeu? Isso aí dá problema, e você tem que trabalhar isso aí. Eu acho que, bom, isso daí tem uma explicação científica, né, João? Isso aí o pessoal gosta muito de chamar, sabe? Vai passando o tempo, cada vez cria uma denominação diferente, um apelido diferente. Agora é cinesiofobia. Cinesiofobia existe realmente para algumas coisas, uma coisa bem específica, mas daí o pessoal generaliza, né? É a apreensão. Apreensão. Então, assim, é fisiológico ter a apreensão, não é medo. Medo é cultural. Medo é cultural. Você vê um cara com uma cara de estranha, com uma mochila na mão, pode ter uma bomba. Isso é medo, entendeu? Agora, a apreensão é uma experiência fisiológica negativa. Um ombro que deslocou, como é que a gente faz o diagnóstico depois? Faz aqui algumas contrações, porque ele gera apreensão. Não é medo, é apreensão. Uma patela que luxa também é apreensão, é fisiológico. Medo é cultural.
Então, a pessoa fica com uma apreensão, se ela não está preparada para isso, tem uma apreensão muito grande, ela vai atrapalhar, sem dúvida. É um dos fatores que o Mas Bertrand aí, fala, né? exatamente, assim, eu já o visitei já, até antes dele publicar essa tese, foi em 2017, e assim, ele batia muito nisso. Assim, se o paciente chegasse no exame físico dele, tá com tudo pronto, porque lá o sistema de saúde é completamente diferente daqui. O paciente já chegava pronto para operar, ele só fazia o exame físico, marcava a cirurgia. Se o paciente chegasse sem contrair o quadríceps, completamente inibido, ele não operava de forma alguma. Então, ele ensinava os exercícios que tinha que fazer. E isso é algo que a gente tem que realmente identificar o quanto antes. E eu acho que o Jefferson falou um negócio que eu ia comentar, doutor João também. Isso começa no pré-operatório. O paciente tem que ser avaliado antes, já ser encorajado a. Assim, você machucou o joelho, tudo bem, mas você não precisa ficar com ele parado completamente em repouso, como se fosse uma múmia. Entendeu? Você tem que mexer, você tem que tirar exatamente a apreensão dele de fazer um movimento para que ele possa se recuperar o quanto antes, e com certeza esse paciente vai ter um pós-operatório completamente diferente. Porque ele não vai ter essa apreensão, esse receio de mexer se a gente não o encorajar. Então, assim, isso vale para qualquer coisa, vale para um ligamento, mas vale para uma prótese também. Se você coloca uma prótese no paciente, o paciente fica lá deitado, você, não, tá tudo bem, pode ficar deitado. Não é assim, não. Levanta e anda, entendeu? Eu acho que a ortopedia mudou muito nisso. Assim, eu tenho 15, 18 anos aí de formado de residência, mas assim, eu imagino que há 30, 40 anos, o doutor João, que é um pouco mais velho do que eu, saiba que no início o paciente ficava imobilizado, ficava sem se mexer, estatelado, talvez, né? Era sem se... Paulo, eu estou dando uma palestra, eu posso te ligar quando acabar? Entenda-se aí, final da década de 90, comecinho dos 90. Acho isso, né? Você imobilizava o cara 6 semanas no pós-operatório em semiflexão, Isso aí, para depois começar a reabilitação. Aí, o que que acontecia? Você tinha o trabalho normal de reabilitar um camarada nessas condições. Ainda assim funcionava bem, a reconstrução já tinha um conceito anatômico bem definido, e o resultado era legal no final das contas. Mas aí tinha os malucos, que o cara chegava lá sem muleta, sem mobilização, andando para lá e para cá. Aí tu, porra, caramba, tu vai estragar a tua operação toda. Aí você ia examinar o cara estava muito melhor do que o outro. Isso a gente Entendeu? estava conversando, Aí- eu e ele, na semana passada. Era isso mesmo. Os Por conta malucos dele. nos ajudaram Por muito. conta dele. Aí, por exemplo, quando o Shelban chegou com o protocolo de reabilitação acelerada, que foi uma explosão no mundo ortopédico, que o cara botava um cara para jogar futebol americano com 4 meses de pós-operatório, com patelar, e aí todo mundo, pô, caramba, como é que a coisa começou a mudar muito rápido, né? Mas hoje em dia a gente tem um outro aspecto que a gente não contabiliza muito, que é a aptidão psicológica para o cara para voltar. Isso demora um pouco. Então, 4 meses é muito rápido, né? Mas então Mesmo eu que quero. mecanicamente esteja tudo Mas bem, aí eu quero desafiar esse pessoal aqui, ó. Quero desafiar esse pessoal aqui, porque tem essa apreensão, né? Nós temos a inibição artrogênica. Eu queria entender de vocês 3 fatores que seriam absolutamente necessários para a gente virar a chave desse paciente. Vamos falar desse paciente. Tá 8 meses de pós-operatório. 8 meses. Tá com uma inibição de quadríceps, mais ou menos, uma inibição absurda de posteriores de coxa. Parece que amputaram a perna, né? Porque nem o bíceps ali está funcionando, né? Tá com excesso de rotação no joelho, está sacrificando aquele ligamento. Como seria a abordagem de vocês aqui para reverter isso? Agora, nesse paciente, quero 3 fatores básicos absolutamente necessários para reverter isso rápido. Não adianta reverter em 1 ano e meio, né? Quem é que vai sugerir alguma coisa? Vamos botar uns fatores. Vou colher 3. Quem é que dá uma sugestão? Cadeia cinética fechada. Por que cadeia cinética fechada? Uma aferência maior, certo? Hã? Funcional. Por quê? Porque não adianta a gente forçar flexores se o cara está precisando daquilo lá para andar, certo? eu posso fazer uma Certo. pergunta para os fisioterapeutas? A E tem, né? Tem um monte de coisa misturada. Porque, para mim, me parece ser uma coisa meio óbvia, né? Você independe do paciente e estimula.
É usado assim, Você conseguir fazer a estimulação do paciente dentro da Ah, entendi. é o ideal. Fazer a estimulação na cadeia fechada. Você não ia ficar deitadinho com. Não. Certo. Exercício associado. Isso é possível, é viável de fazer. João, É, para esse isso é uma caso coisa aí, interessante que eles estão falando, que tem muito ortopedista que não sabe, mas assim, a aferência e a eferência são caminhos distintos, certo? Então, uma aferência não vai gerar, dar um choque no músculo, não vai fazer ele funcionar. Ele pode ser muito bom metabolicamente, ele deve ser como um auxílio para você mostrar para o teu sistema nervoso central que aquilo ali funciona, ainda está funcionando, não está morto, entendeu? Aí teu sistema nervoso central começa a fazer um comando. Mas se você não fizer isso em função, o teu sistema nervoso central não vai saber o que você vai. É a mesma coisa botar o dedo na tomada e achar que você vai virar Rambo, entendeu? Ele não entende aquilo, ele tem que entender, tu tem que fazer dentro da função. Por isso que o Augusto falou que nós vamos fazer cadeia cinética fechada. Então, cadeia cinética fechada é uma coisa absolutamente importante. E daí então, mas tem algum perigo a gente fazer exercício em cadeia cinética fechada com esses pacientes no primeiro dia pós-operatório? Vocês têm algum medo de fazer cadeia fechada? Esses pacientes no primeiro pós-operatório? Não. Não, né? Só escolhe como, né, Augusto? Pode ser com o pé na parede, né? Não precisa ser Léo, exatamente a carga do corpo inteiro. Não necessariamente com carga. Você tem que ter o comando neuromotor em cadeia fechada, para ele entender. Engana o cérebro. Põe o pé na parede. A cadeia fechada é até mais protetora do que a aberta. Ah, sim. E Acho por que ela é mais protetora? Você saberia me dizer, Maria Luísa, por que nós estamos protegendo mais quando a gente faz em cadeia fechada esse estímulo? Alguém sabe me dizer? Acho que você coativa, né? Hã? Mais ativação neuromuscular. O que é mais ativação neuromuscular? Você não está ativando só os flexores ou só os extensores. Você está ativando a cadeia. Você está compartilhando forças. Compartilhando. Você está fazendo uma flexão e uma extensão do joelho com vários grupamentos compartilhando isso. Então, tu não está usando só o quadríceps, só isso, só aquilo, então tu não gera sobrecarga em ninguém. Não gerando sobrecarga, a gente pega o terceiro elemento que é absolutamente necessário, que esses moços estavam falando, e a gente precisa não ter dor. Se a gente sobrecarrega um compartimento, ou quadríceps, patela, ou flexores, nós chegamos muito pertinho do nosso limiar de dor. Se a gente compartilha usando grupamentos diferentes, sinérgicos, que não tem antagonista nesse negócio, para dobrar e esticar o joelho, tu precisa dos flexores, posteriores, tudo junto. A gente compartilha forças, compartilhando força, tem menos carga, tendo menos carga, tem menos dor. E responde a pergunta dele. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então não adianta a gente só tirar dor com anti-inflamatório, com gelo, etc. Isso é ótimo, dá conforto. Nós temos os três pilares da medicina hipocrática: conforto, cura, prevenção. Nós temos que gerar o conforto. Tem que dar gelo, pode dar um anti-inflamatório, um analgésico. Mas nós temos que fazer o teu cérebro entender que isso está funcionando. Se o cérebro não estiver entendendo, 7% de força. Sério, aquilo ali é amputação de todo o músculo. Olha, nessa rotação, você ainda pode trabalhar um pouco com a terapia manual para tentar ajudar essa rotação que é a minha que ele está fazendo. Exatamente. Exatamente. Para começar, você já vai inibir essa rotação, né? Entendeu? Né, pós-operatório, então a gente já entende que o cheiro está estatizado. Então, realmente é ativar a maneira muscular, trabalhar de forma excêntrica. Então, o paciente não deve estar conseguindo fazer propulsão, porque ele não tem o componente extensor. Então, é um paciente que talvez tenha dificuldade de trabalhar em cadeia fechada de forma ortostática, tem que trabalhar deitado, de forma cadeia fechada e deitado, isso é possível também. E tirando essa, como a gente deve ter uma cinesiotropia também, pelo tempo de forma correta,
nesse pós-cirúrgico, e aí gradativamente a gente vai levando esse paciente para o movimento de pé. Então, a ativação neuromuscular, ela é recuperada com treino constante, de forma correta. Zé Poli, eu acho que ele, com 7% de força, ele não vai conseguir fazer treino com carga total, né? Ele vai começar a roubar, daí vai começar a criar outras gambiarras biomecânicas, né? Lateral, fazendo ele entender o que ele precisa fazer com esse posterior de coxa, que ele não está usando corretamente. E que é mudar, né? Quando ele vai. Exatamente. Para ele fazer um movimento dentro da direção de puxar, evoluindo de. Sim. Léo, colegas falaram dessa situação de início, né? Léo, por favor, entrega o microfone para quem estiver falando, porque a gente Sim. não ouve daqui do É online. que eu perdi ele. Ah, tá aqui. Assim. Ele é muito pequenininho. É Augusto. Ele chega de longe até. Colegas cirurgiões estavam comentando sobre esse problema logo do início, né? No momento da lesão já começa essa inibição artrogênica. Quantos de vocês solicitam a fisioterapia pré-operatória e postergam mais essa cirurgia para poder a fisioterapia fazer esse início, o tratamento, diminuir todo aquele derrame articular, melhorar todas as condições para vocês operarem, sei lá, se for o caso, um mês depois, um mês e meio, e quanto isso poderia ou não dificultar a cirurgia, estragar mais ainda o joelho na condição se for um estiramento do ligamento. Qual é a opinião de vocês sobre esse pré-operatório aí quanto à fisioterapia? Como é que é seu nome, querido? Desculpa. Augusto. Augusto. Assim, hoje mesmo passei por isso. Atendi uma paciente jovem, 26 anos, que fez uma entorse há 2 semanas. E aí ela foi atendida primeiro por um outro colega que não era especialista em joelho, e aí depois ele me encaminhou. Ela chegou com uma dificuldade tremenda assim, de contrair o quadríceps, uma coisa simples de fazer, ela não conseguia. E assim, apesar de ter um arco de movimento muito completo, não ter um derrame muito grande, mas não tinha essa capacidade de contrair o quadríceps adequadamente. Eu expliquei a ela que, assim, baseado no que eu já li, já estudei, assim, muito pouco perto do que você já estudaram em relação a isso, mas assim, eu entendo que não é que isso vai me prejudicar ou dificultar na hora de fazer a cirurgia, mas é na reabilitação dela no pós-operatório. Ou seja, ela tem uma chance maior de artrofibrose, ela tem uma chance maior de evoluir mal como esse paciente evoluiu, digamos assim, se eu não me atentar para isso. Então, assim, por mais que isso seja uma coisa que esteja um pouco, apesar de a gente ser ortopedista, ser um pouco distante da nossa realidade da prática habitual, que hoje eu tenho, digamos assim, um olho já um pouco aberto para ver isso. Tem uma liga já uma pulga atrás da orelha, que a gente se diz, né? Então, assim, não é porque a paciente vai chegar aqui eu vou falar, opera. E aí também tem outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração. A gente entende que os pacientes, por mais que a gente, mesmo que você opere particular, alguma coisa assim, vai ter um plano de saúde para autorizar o procedimento. Então, isso vai demorar um tempo. Vai demorar um mês para autorizar. Esse é o momento de fazer. E assim, não é porque vai autorizar a cirurgia que eu tenho que operar. Eu tenho que ver ela antes de operar. Se ela estiver bem, eu opero. Senão, não. Aí espera. Entendeu? Você, Jefferson. O que eu já tinha falado, eu basicamente faço para todos os pacientes. Todos os pacientes. Porque é muito isso. Primeiro, você vai levar pelo menos 3 semanas. Se o paciente já chega para você, né? E muitas das vezes, provavelmente vocês devem pegar também, colegas ortopedistas, não especialistas em joelho, o paciente já chega às vezes com 2 semanas imobilizado. Isso eu peguei quarta-feira passada. Paciente que vem com 2 semanas com o joelho com imobilizador, muleta. E a primeira coisa que a gente já, né, examina ali já fala, ó, já tem que ficar sem imobilizador. Né? Então, eu já peço direto a fisioterapia, porque o tempo que o paciente vai esperar para autorizar uma cirurgia, mesmo que ele já venha com a gente, já venha com a ressonância para a gente, já tem tudo que possa solicitar naquele dia, vai ficar no mínimo ali, no melhor convênio, 2, 3 semanas. E aí, né? E aí a gente já sabendo que às vezes demora até a gente marcar no centro cirúrgico, isso também acontece. Mais uma semana, então às vezes são 4 semanas, um mês que o paciente perdeu ali. Né? Quer dizer, vai ficar com dor, perde e você começa a aumentar mais a inibição artrogênica. Então não tem jeito. Eu peço para todos. Eu peço para todos. E você, João? Basicamente o que eles falaram, que o Pacheco e o Jefferson falaram aí, não tem muito a acrescentar, não.
Uma coisa que a gente observa muito quando o paciente lesa o cruzado é uma sensação inicial de perda de propriocepção importante no joelho, que com uma semana, 15 dias, dá uma melhorada boa, assim. Então é comum, o Jefferson falou, às vezes o paciente que é referenciado, que chega lá sem pisar, ou pisando de muleta com imobilizador. Na hora, no consultório, tira o imobilizador, tira a muleta, amigão. Você pode lesar o cruzado, você pode andar sem problema nenhum, que nada vai acontecer no seu joelho. Aí o cara começa devagarinho, igual o cachorrinho, da Não. patinha para cima. Aí na consulta mesmo ele já sai andando. Aí eu digo, pô, esse doutor é maravilhoso. Entendeu? O cara é Jesus. Bota as pessoas pra andar. E aí, mas independente da questão de autorização, que é um fato na realidade brasileira aqui, se a gente tivesse tudo a favor, eu raramente, para dizer nunca, opero esse paciente na fase aguda. Exato. Prefiro sempre dar aquela para o paciente chegar para operar bem, andando bem, dobrando, esticando o joelho dele, ativando o quadríceps, porque um derrame mínimo ou nenhum. Consegue habilitar. Senão você bota uma coisa por cima da outra e aí você tropeça nas próprias pernas. Melhor correr o risco do paciente achar que ele está bom e não precisa mais operar do Exatamente. que fazer na fase aguda. Fala aí, Léo. Aqui ele já pega. Melhora do edema, melhora da dor, né? Ganhar flexão e extensão. É importante ele ter já um pouco da experiência. Primeiro, de conhecer a equipe que vai trabalhar com ele, talvez a equipe de 9, 12 meses de reabilitação. Né? Então, experimentar as primeiras atividades, a eletroestimulação, não é fácil. Né? Colocar o paciente para poder sentir a sensação, né? Isso vocês estão falando para a gente está falando para quadríceps, mas isquiotibial agora, vindo para poder a gente ativar mais. Então, assim, para que eles experimentem, conheçam, é fundamental até para esse efeito cinesiofobia, porque ele está com o joelho operado. Né? Se ele chega na fisioterapia com o joelho operado, a sensação talvez fique um pouco mais difícil dele fazer as atividades. Então, quando ele conhece a equipe antes, participa um pouquinho desse processo inicial, já dá a ele uma sensação de, ó, eu conheço o que eu vou fazer, já entendo o que eu vou fazer, e eu acho que esse trabalho já fica mais fácil de trabalhar lá na frente. Eu acho bastante pertinente esse questionamento aqui agora, porque nós estamos entrando na temporada de esqui, né? E eu acho assim, melhor coisa do mundo é ser cirurgião de estação de esqui. O cara se arrebenta. Quem vai para uma estação de esqui tem algum recurso financeiro, não pode ir sem seguro, né? Tem que ter algum seguro de viagem ou coisa assim. E o cara nunca mais vai ver na vida, né? Vai ser a secretária que vai ligar para, tá tudo bem aí, tá tudo bem. Ótimo resultado. E vai lá para a planilha, o ótimo resultado, né? Então, às vezes que eu cedi a pressão e acelerei a cirurgia, eu me arrependo e lembro de cada uma delas. Sabe? Eu acho que operar um joelho frio é uma maravilha para o paciente, melhora o que a gente ganha acelerando. Claro que tem quem lida com atleta de futebol, outras coisas, também tudo tem uma agenda, tem timing, então não é muito bonito falar o melhor cenário, se o céu fosse azul para todo mundo, mas às vezes a pessoa tem um compromisso, tem agenda, tem uma logística toda que influencia a decisão do médico, né? Então, assim, tem que levar isso em consideração. Mas considerando um cenário ideal, seria poder esperar o paciente desinflamar, né? Eu tento explicar quando o paciente está meio aflito, né? Porque o paciente também está aflito, não, mas tem que operar rápido, meu Deus, não sei o quê. Eu digo, olha, é a mesma coisa que você atropelar uma pessoa e dar ré e atropelar de novo, entendeu? Sabe? O processo inflamatório está agudo, você quintuplica o que está acontecendo ali, é muito melhor dar a esfriada para fazer, né? Pelo menos é a minha maneira de pensar. Tem mais alguma pergunta aí da plateia? Ali, ó, Aline, Denise, posição de menos carga DD. Gosto de ver o pessoal participando ali, ó. Léo, e no pós-operatório, como é que aí a turma aí da mesa e o pessoal faz a liberação para os exercícios de isquios? Pode começar, se for em cadeia fechada, pode começar day one, que nem quadríceps. Se for cadeia aberta, quando que começa a liberar? Queria saber aí como é que a gente, pensando aí, como é que a gente faz para prevenir essa inibição artrogênica. Hoje a gente sabe que quadríceps
Em cadeia fechada, você pode fazer no mesmo dia. Não tem nenhuma contraindicação. Agora, e para os isquios aí, que vocês, quando vocês operam com o enxerto dos isquios, que faz a sutura ali, como é que vocês se comportam e como é que a gente pode, na visão de vocês, prevenir essa inibição? Alguma opinião vocês têm aí? Alguém tem alguma opinião com relação aos isquios no pós-operatório imediato? Uma reconstrução de ligamento cruzado com flexores? Eu detesto dizer flexores, eu digo isquios, porque para mim eles não são flexores, não, mas tudo bem. Eu acho que assim. Gente, só pedir para quem for falar, segurar mesmo. É? Vai dar um erro. Ah, tá, dá menos eco. Eu acho que assim, eu particularmente começo a liberar na cadeia, a cadeia cinética ali a partir da segunda semana. Eu ainda tenho um certo. E aí é o que eu falo com o paciente, eu falo, vamos tirar os pontos e a gente começa a liberar, porque às vezes a gente não consegue. Tem também, né, a proteção do enxerto. Eu penso muito nisso também, né? Proteger o enxerto de liberar. Então, a partir ali da segunda semana, e aí depois ele com 6 semanas já dá para intensificar mais. Não sei como é que é o de vocês. Eu concordo, mas assim, se de fato eu não tenho um prazo, Gustavo, uma data para dizer, olha, a partir do dia tal faz isso, faz aquilo, sinceramente. Mas eu concordo, acho que a gente tem que proteger o enxerto, considerando que a gente usou os isquiotibiais ali para reconstrução. Eu acho que a gente não pode também avançar demais, mas também não acho que seja, não fica parado, imóvel, sem fazer nada também não. Alguém aqui saberia me dizer se é possível fazer uma ativação desses músculos em cadeia cinética fechada com zero carga para ele? Tem? Augusto? Pode? Extensão de joelho, pé encostado na parede. Seguro, não vai fazer problema, não tem. Deixa o pezinho, deixa ele sentado na marca, pezinho na parede, né? Faz uma irradiaçãozinha pelo ombro, tal, né? Só essa questão da proteção do enxerto, eu acho que quando você faz uma reconstrução do cruzado hoje, com os enxertos que a gente tem, com os métodos de fixação que a gente tem, aquele enxerto está pronto para a reabilitação inicial. Você não precisa proteger ele. A minha preocupação de proteção é mais nas fases terminais da fisioterapia, quando o paciente já está indo para o esporte, para voltar a jogar. Aí eu gosto de aquele 9 meses ali, pelo menos, de proteção por conta das tensões do esporte, da demanda. A demanda inicial de você fazer uma cadeia cinética fechada, deitado, sem carga, com o fisioterapeuta olhando, acompanhando o processo, eu acho que o que a gente faz hoje dá e sobra, em termos de estabilidade do enxerto, fixação. Se o enxerto estiver bem posicionado, pô, esquece que está tudo certo. Agora, a proteção do enxerto na fase final, eu sou mais conservador um pouco. Aquele paciente ali, que o Gustavo mostrou, estava assintomático, estava bem. Provavelmente ele devia estar dizendo para o médico, deixa eu voltar, deixa eu voltar. O que ia acontecer com aquilo ali? É óbvio que ia dar uma zebra, né? Entendeu? Ele, no ambiente controlado, talvez ele até conseguisse fazer as coisas, mas a primeira desvio de rota, primeiro cutucãozinho ali, ia estourar aquilo ali, né? Certo? Então, eu acho assim, também acho que tem a parte mais crucial para nós, cirurgiões, é o return to play, né? Que eu gostei que o Moisés lançou uma nova, não é o RTP, Return to Play. Ele lançou o SRTP, que é Safe Return to Play. Gostei. Ele botou lá no congresso da SBOT, no nosso simpósio de análise biocinética lá, ele lançou. Eu acho que a gente tem que melhorar isso. E ele falando isso, ele me faz eu pensar aqui e a gente fica falando de usar patelar, usar quadricipital, usar semiflexores, etc. Parece que a ciência dá voltas, né? Dá volta, a gente chega no mesmo lugar, a moda, se fala muito, agora é a moda de novo, a moda de novo. Esse é o símbolo do IBTS. Se vocês prestarem atenção, o IBTS, o símbolo é uma espiral irregular. Não é uma espiral bonitinha, uma espiral irregular, porque assim é a ciência. A ciência
Você pega e vai lá, começa no tendão patelar, daí vai para os flexores, de repente volta para o tendão patelar, mas nunca volta no mesmo ponto, volta sempre um degrau acima. Isso é ciência. A ciência não é linear. A ciência, ela realmente, ela cresce com quebras de paradigmas que a gente vai, são incrementais, a gente descobre uma coisa, a gente sabe que aquela coisa só vai servir como uma base para alguém vir pisar em cima e fazer uma melhor. Isso é ciência. Você fazer ciência, que é o que nós fazemos no IBTS, é a gente servir de tijolo para que no futuro os outros venham pisando em cima da gente, mas pisar de forma sólida e não numa coisa mole e infundada. Tá? Pessoal, está na hora. Muito obrigado a todos por terem vindo. Agradeço aqui ao pessoal que está nos assistindo aí do Brasil inteiro e da América, né, o nosso evento. Obrigado por terem participado e até a próxima, né, gente? Tava pedindo que eu comecei a sair, começou a chorar lá. Tem que ligar a ligação. E o Braulio provavelmente está lá com uma anginazinha. Ai, Braulio, querido, tomara que você esteja assistindo a gente. Eu sei que está tudo bem com você, foi só um susto, tá? Estamos te esperando de volta aqui, Braulio, tá? O Nicolas está ansioso pela tua volta. Tá, pessoal, obrigado, tá? Boa noite. Muito bem. Valeu, cara. Obrigadão, tá? Bom, hein? Foi de bola. Sempre aí. Você é 10. Muita coisa aqui. Valeu, Mário.